2h13, vamos começar aqui a revisão de recuperação. Então, o que vai ser passado nessa revisão? O conteúdo que vai ser abordado vai ser principalmente cadeia carbônica, certo? A gente vai falar sobre as fórmulas, né? Como a gente descreve essas cadeias carbônicas e também algumas funções, umas funções orgânicas que a gente também viu durante esse primeiro e segundo bimestre, ok? Então, começando aqui, a gente tem as funções orgânicas, na verdade, as cadeias carbônicas, elas são descritas de diversas maneiras, certo? A gente pode desenhar essas fórmulas mostrando todos os átomos, como tem aqui, seria a estrutura da molécula, mostrando todos os átomos e todas as ligações também, ok? Nesse caso aqui a gente tem o etanol ou pentano 1-ol, é um álcool, e a gente escreve dessa maneira aqui. Todos os carbonos e todos os hidrogênios, todas as ligações apresentadas. Se eu quero diminuir essa imagem, se eu não quero mostrar tanta coisa, é só condensar esses hidrogênios aqui, né? Essas ligações que eu estou apresentando aqui. Como os hidrogênios, eu posso simplesmente simplificar isso aqui, dizendo a quantidade que eu tenho. Nesse caso aqui, eu botei H3. Esse 3 subscrito representa a quantidade de cada átomo que eu tenho ali. Nesse caso aqui, eu tenho 3 hidrogênios, aqui eu tenho 2, esses 2 aqui que eu estou apresentando, e assim vai. Outros 2, 2, 2, e no final, OH, que é a função álcool, certo? Eu ainda posso condensar ainda mais, pegando todos esses átomos aqui, esses grupos de CH2, vocês veem que eles se repetem, né? Então, eu coloco ele aqui, ó, ele está sendo repetido 3 vezes, boto entre colchetes ou parênteses, representando que existe uma repetição. E depois continua a estrutura. Então, é uma forma de compactar a minha molécula, condensar ela. Outra fórmula é a fórmula que a gente chama de fórmula molecular, onde eu represento apenas a quantidade de cada átomo, certo? Nesse caso aqui, eu tenho quantos carbonos? Tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Quantidade de hidrogênio, que eu tenho 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, essa aqui seria a minha fórmula molecular, onde eu só represento a quantidade e os átomos que estão na molécula. Se eu quero também representar apenas as ligações, existe uma forma que a gente desenha essa molécula aqui, que seria a forma de bastão ou linhas, certo? A forma de bastão ou linhas a gente vai representar fazendo um zigue-zague dessa molécula. Cada vértice desse aqui representa um carbono, certo? E como a gente sabe que cada carbono, ele necessariamente ele tem que ter 4 ligações, independente do tipo de carbono. Se for um carbono sp3, ele tem 3 ligações simples. Se for um carbono sp2, ele vai ter uma ligação dupla e 2 simples. Então, um total de 4 ligações também. E se for um sp, ele vai ter 2 ligações duplas, total de 4, ou uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, em todos os casos aqui, eu sempre vou ter as 4 ligações do carbono, certo? Se, por exemplo, aqui eu só estou vendo uma ligação desse carbono aqui, as outras 3 eu já presumo que sejam hidrogênios. Então, são os 3 hidrogênios ali que eu estou escondendo nessa estrutura aqui, certo? Então, aqui no total eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, e eu vou puxar mais uma ligação aqui para descrever OH, que vai ser essa estrutura aqui, certo? Nessa forma, a gente só esconde carbono e hidrogênio, no caso do hidrogênio, se ele estiver ligado ao carbono, certo? Então, fica esse zigue-zague mesmo, como se fossem as ligações, e se tiver algum átomo diferente de carbono,
eu coloco ele, desenho ele normalmente, certo? Se eu faço ligações cíclicas também, ou cadeias fechadas, eu também posso desenhar tanto dessa forma, mostrando todas as ligações. Eu posso condensar, né? Pegar esses hidrogênios aqui e colocar só a quantidade deles. Vou condensar. Ou eu posso também representar na estrutura de linhas que eu acabei de fazer com o álcool aqui. Eu faço um quadrado aqui, né? Representando essas ligações aqui. E cada vértice do quadrado eu vou ter um carbono, e esse carbono, dependendo do tipo que ele está fazendo, o tipo de ligação que ele faz, ele vai ter uma quantidade de hidrogênio. Okay? Isso foi o que eu estava falando aqui, né? A gente tem exemplos aqui como ciclopropano, ele tem 3 carbonos e 6 hidrogênios. Nesse caso, eu só representei aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, na verdade, é essa mesma estrutura, onde cada vértice aqui representa um carbono, como está descrito aqui. E como o carbono faz 4 ligações, as outras 2 ligações que faltam nele são exatamente 2 hidrogênios em cada carboninho ali, certo? Novamente, a mesma situação, se eu tiver um átomo diferente de carbono, eu tenho que desenhar ele normalmente. Exercício. Então, escreva a fórmula estrutural do etano. Vocês já estudaram no primeiro e segundo bimestre algumas nomenclaturas, então quem ainda lembra, ET. A gente vai revisar isso também, mas bom lembrar. ET significa 2 carbonos, AN significa que só tem ligação simples, e o O no final quer dizer que é um hidrocarboneto, ou seja, é uma molécula que só tem carbono e hidrogênio. Como a gente vê aqui na fórmula molecular, a gente percebe que só tem realmente carbono e hidrogênio na estrutura. Então, como é que eu vou desenhar isso? Primeira coisa, desenho os 2 carbonos, ligação simples, certo? Porque AN quer dizer isso aqui, que entre os 2 carbonos eu tenho ligação simples. E agora eu vou distribuindo os hidrogênios. Então, aqui eu vou botar um hidrogênio, aqui mais um hidrogênio, aqui mais um hidrogênio. Eu posso colocar mais algum hidrogênio nesse carbono? Não, porque o carbono ele só faz até 4 ligações, certo? Feita as 4 ligações, eu vou partir para o outro carbono, que ainda falta ligação aqui, né? Só tem uma ligação, ele precisa também ter mais 3 ligações aqui. No total, eu vou ter 2 carbonos e 6 hidrogênios. Essa seria a fórmula estrutural do etano. Eu posso fazer a fórmula estrutural condensada? Posso. É só suprimir aqui as ligações com hidrogênio e colocar agora a quantidade de hidrogênio que eu tenho em cada carbono. No primeiro carbono eu tenho 3 hidrogênios, certo? Então fica CH3, a ligação entre os 2 carbonos e CH3. Não importa se eu inverto a ordem aqui do hidrogênio e carbono, porque essa quantidade aqui embaixo, ele está logo depois de hidrogênio, isso quer dizer que eu tenho 3 hidrogênios, certo? Então, se eu coloco CH3 ou H3C, é a mesma coisa. O que importa é que a ligação aqui ela está sempre carbono um carbono. Eu posso ainda representar essa estrutura em forma de linha. Não vai ficar uma coisa muito coerente, né? Porque nesse caso só tem uma ligação entre carbono e carbono, então seria algo parecido com isso, certo? Onde essa ponta aqui seria um carbono com 3 hidrogênios e essa ponta aqui seria outro carbono com 3 hidrogênios. Essa questão do Enem, ela foi uma questão muito comentada por conta da dificuldade das pessoas de conseguirem resolver essa questão, mesmo se tratando de uma coisa muito simples. Essa questão aqui ela vai falar sobre o tipo de carbono. Então, eu tenho carbonos que eles são classificados como primários, quando eles estão ligados a apenas um carbono vizinho,
Carbono secundário, quando ele está ligado a 2 carbonos. Certo? Então, esse carboninho aqui, ele deve ter uma ligação com o carbono de um lado e um carbono do outro, para ser carbono secundário. Um carbono terciário é um carbono que está ligado a 3 carbonos vizinhos. Então, esse cara aqui é um terciário. E um carbono quaternário é um carbono ligado a 4 carbonos vizinhos, certo? Então, independente do tipo de ligação, não importa se o carbono faz ligação dupla, simples ou tripla, esse carbono é primário, secundário e terciário, na verdade, de acordo com a quantidade de carbonos que estão vizinhos a ele. Ou seja, exemplo aqui, esse carbono aqui, por mais que ele tenha uma ligação dupla e 2 ligações simples, ele só tem 3 carbonos vizinhos a ele. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário, certo? Então, independente da quantidade de ligações que eu tenho, eu não vou olhar isso nesse tipo de classificação do carbono. E o que ele quer nessa figura aqui, na verdade, é que descreva qual desses carbonos aqui ele é considerado quaternário. Então, só existem 2 posições onde o carbono é quaternário aqui. São essas 2 posições aqui, na palma da mão do nanokid. Nessa posição aqui, vou desenhar da mesma forma que está desenhado aqui, eu tenho um carbono ligado a 4 carbonos diferentes. Tem esse carbono daqui, né? E os 3 carbonos da ponta. Então, esse carbono do meio, ele é um carbono quaternário, ok? A questão parece ser complicada, mas se você observar bem, logo de cara você consegue descobrir qual é o carbono quaternário. Aqui só para a gente treinar, a gente vai ver quantos carbonos eu preciso, vou completar cada um aqui, de acordo com a valência de cada elemento. Então, a gente sabe que carbono ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Esse carbono aqui da ponta, ele já está fazendo uma ligação com esse anel, que a gente chama de anel aromático. Então, a gente só vai acrescentar agora 3 hidrogênios, certo? Então, pela quantidade de ligações que tem, eu vou colocar a quantidade de hidrogênios que falta. Esse carbono já tem 3 ligações, só precisa acrescentar mais um hidrogênio. Esse aqui é a mesma coisa, esse também, esse, ok? No final das contas, todos os carbonos que eles se encontram na posição, na extremidade de uma molécula, eles vão ter exatamente, certo? Se eles só fazem ligações simples e estão na extremidade, eles vão ter 3 hidrogênios. Nesse caso aqui, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios, três hidrogênios, mais 3, aqui. Então, em todos esses casos aqui, eu vou ter 3 hidrogênios em cada carboninho aqui, que está na extremidade da molécula. Então, continuando aqui, a gente já colocou todos os hidrogênios em cada carbono aqui que faltava. Falta só completar agora aqui nos outros carboninhos. Só um minuto. Já agora foi. Então, falta mais esse aqui. E nos demais, eu tenho que observar quantas ligações ele já tem, certo? Então, nesse caso aqui, o carbono aqui ele já tem 4 ligações, então não preciso colocar nenhum hidrogênio. Esse caso aqui, eu tenho um carbono com 3 ligações, então acrescento mais um hidrogênio aqui. Esse aqui já tem 4 ligações, não preciso fazer mais nada. Esse também já tem 4.
Esse aqui só tem 2 ligações, acrescento 2 hidrogênios. Esse aqui também, 2 ligações, 2 hidrogênios. E ainda tem os heteroátomos, átomos diferentes de carbono e hidrogênio, que eles têm valência totalmente diferente, certo? Então, o oxigênio, ele geralmente faz 2 ligações, esse aqui já tem 2 ligações, esse aqui também tem 2, esse tem 2, esse aqui só tem uma ligação, então acrescento um hidrogênio aqui para o nitrogênio, ele faz 3 ligações, é um trivalente. Como ele só tem um aqui, acrescento 2 hidrogênios nele, esse aqui também, certo? Então aqui a gente finaliza esse exercício. Dá um print na tela e continua. Observe a estrutura desse corante e responda as próximas questões. Então, esse corante aqui, ele é usado como um corante para atingir o jeans que vocês conhecem, né? Ele é chamado de índigo. E a questão, ela quer saber quantas ligações do tipo π estão presentes nessa estrutura. A gente viu que as ligações tipo π, elas estão presentes em duplas ligações, certo? Então, numa ligação dupla com carbono-carbono, ligação dupla de carbono-carbono, eu vou ter sempre uma ligação sigma e uma ligação π. Então, em cada ligação dupla que eu tenho aqui, eu vou ter uma ligação do tipo π. Então, essa aqui, essa. Aqui também eu tenho um carbono-oxigênio, mas é uma ligação π. Aqui, aqui. Então, aqui eu tenho um total de 9 ligações do tipo π, ok? Nessa outra questão aqui, a gente quer saber qual é, na verdade, a sua fórmula molecular. A gente viu que a fórmula molecular de cada molécula é dada pela quantidade de cada átomo que constitui ela, certo? Lembrando que cada vértice dessas ligações aqui, eu tenho carbono. Então, eu vou contabilizar, ó, cada vértice aqui eu vou ter um carboninho. Então, aqui eu vou ter um total de quantos carbonos? Pronto. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, total de 16, né? De um lado do outro, são iguais, então tem um total de 16 átomos de carbono. A única alternativa que se encontra aqui com 16 seria a letra B, certo? Então é a alternativa correta, mas eu já poderia ter eliminado 2 questões aqui, só pelo fato de terem quantidades de hidrogênio, de nitrogênio e de oxigênio diferentes, né? A gente vê aqui que na estrutura eu já tenho 2 átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio. Então, toda molécula aqui que eu tenho, que ela não está apresentando os 2 átomos de oxigênio e nitrogênio, já posso eliminar. Então, sobram essas 3 alternativas aqui, e pela quantidade de carbono já descobri que eu tenho aqui 16, então a alternativa correta, a letra B. Agora falando um pouco sobre a cadeia carbônica, existem alguns critérios que eu tenho para poder definir qual é a cadeia principal, certo? A cadeia principal, primeiro, ela tem que seguir uma ordem, certo? Ela tem que conter a função da minha estrutura, ela precisa apresentar as ramificações, a insaturação, segundo o critério, insaturação tem que estar dentro dessa cadeia principal, e o último fator que influencia é a quantidade de ramificações. Então, quanto maior a ramificação, melhor, certo? Então, dessa estrutura aqui, eu tenho essas 2 possibilidades. Qual seria a possibilidade correta aqui para representar essa molécula? A cadeia principal, primeiro, ela tem que conter o número máximo de carbonos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E aqui,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, maior cadeia carbônica é a cadeia principal. Essa cadeia em verde aqui é a cadeia principal, certo? E aqui eu tenho o número de 2 ramificações. Vocês que já viram, já acompanharam a matéria durante os outros períodos, aí a gente também tem a relação de numeração, a gente pode numerar a cadeia para dar o nome da cadeia, certo? Então já vou antecipando tudo isso aqui para a gente dar uma revisada também na parte da nomenclatura. A gente tem essa estrutura aqui com um total de 7 carbonos. Então, por onde começa a numerar para dar o nome? O primeiro número, ele sempre vai começar de onde está mais próximo da ramificação, da insaturação ou ramificação. Então, essa prioridade a gente vai usar tanto para dar a cadeia principal, como também para dar o nome, certo? Então, aqui a gente começa com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, eu tenho 7 carbonos na cadeia principal, então numerei de 1 a 7, e a nomenclatura a gente sempre vai começar dando o nome das ramificações, a posição que elas estão e o nome de cada uma, certo? Então, as duas, se vocês observarem, elas duas são idênticas, certo? Só tem um carbono. Como só tem um carbono, a gente vai chamar de metil. Então, eu tenho na posição do carbono número 2, eu tenho um metil, e na posição do número 5, eu tenho também um metil. Eu vou, então, dar o nome disso aqui de dimetil. Por que di? Di porque eu tenho duas funções ali, dois grupos ali que são iguais. Então, dimetil. Se é 3-metil, boto trimetil. Se forem 4, tetrametil, e assim por diante, certo? Então, aqui já dei o nome da ramificação e agora eu vou para a cadeia principal. Como eu tenho 7, então eu vou lá, 7 carbonos, eu uso hept. Como eu só tenho ligações simples entre os carbonos, eu uso AN. E como só é carbono e hidrogênio, ele é um uso O. Então fica 2,5-dimetilheptano para essa molécula aqui. Ok? Essa vai ser a nomenclatura. E se eu tiver uma insaturação, como nesse caso aqui eu tenho uma ligação dupla, e os dois exemplos de representação aqui da cadeia principal. Essa maneira aqui está incorreta. Por que incorreta? Porque ele não está colocando aqui a dupla ligação como cadeia principal. E se vocês observarem aqui, ó, a insaturação é uma das prioridades para a gente colocar a cadeia principal. Então, estando ela aqui na cadeia principal, eu vou usar a mesma ordem aqui para a numeração. Então, eu vou pela função, nesse caso aqui, a insaturação, ela está na prioridade 2 aqui, então eu vou usar novamente ela para numerar minha cadeia principal. Eu vou começar no desse aqui, porque está mais próximo da insaturação, e eu continuo pelo resto aqui até o final, até todos os carbonos. Também tenho 7 carbonos, então eu já sei aqui, ó, que vai ser usado esse hept para dar o nome dessa molécula. E eu tenho agora as ramificações. Eu tenho essa ramificação aqui com 2 carbonos e eu tenho 3 ramificações aqui que são iguais. Ramificação vai ser tudo aquilo que fica para fora da minha cadeia principal. Então, se eu já defini a cadeia principal aqui em verde, o resto que não tiver ligado à cadeia principal, que estiver para fora da cadeia principal, é uma ramificação. Então, primeira ramificação, eu tenho etil, certo? Esse grupo aqui se chama etil, porque são 2 carbonos. E esses 3 grupos aqui, eles são iguais. Então, vou usar a mesma nomenclatura que tem aqui, ó. Di para 2, tri para 3. Eles são trimetil, certo? Então, ordem alfabética eu vou usar aqui. Eu vou botar primeiro etil, antes do metil. A posição do etil é na posição do carbono 3, certo? Está ligado ao carbono 3. Então, eu boto etil, 3-etil, hífen novamente.
E agora eu vou numerar a posição das metilas. Eu tenho uma no carbono 4, uma no carbono 5 e a outra também no carbono 5, certo? Tudo bem se repetir número, não tem problema. O importante é que aqui eu estou definindo em qual carbono essas duas metilhas estão, certo? Se as duas estiverem no mesmo carbono, eu repito o número. E agora o nome desse ramificação. No caso, tri, porque são 3, e metil, porque cada uma só tem um carbono, certo? Hífen novamente, agora eu dou o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal vai ser hept, porque tem 7 carbonos. Como eu tenho uma insaturação, uma dupla ligação no carbono 2, eu tenho que definir aqui carbono 2 como en, certo? Lembra que an a gente usa para um carbono que tem ligação simples, em ligação dupla e O no final. Então fica 3-etil 4,5,5 trimetil hept 2-enol, certo? Enol, na verdade, né? Eu posso até juntar esse aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou juntar os dois para ficar mais bonitinho. Certo? Só definindo aqui que esse 2 aqui representa a ligação dupla. Então, aqui tem mais outros exemplos aqui explicando a mesma situação, certo? As ramificações são sempre os que ficam fora da cadeia principal. Sempre eu devo incluir na cadeia principal as insaturações, certo? Ligações duplas, elas precisam estar na cadeia principal. E eu tenho que ter o máximo número de ramificações possível. Nesse caso aqui, vou ter a cadeia principal aqui como a insaturação e a ramificação vai ser isso tudo. Quanto à classificação da cadeia carbônica, a gente tem algumas classificações aqui para definir. Primeiro, ela pode ser chamada de aberta ou fechada. O que é uma cadeia aberta? Cadeia aberta é quando tem uma cadeia principal toda numa linha reta, né? Ela pode fazer o zigue-zague, bonitinho, enfim, não importa, mas ela não fecha num ciclo, ok? A cadeia aberta, ela também pode ser chamada de acíclica, quer dizer, não cíclica, e alifática, certo? Tudo isso aqui representa a mesma coisa, que é uma cadeia aberta. Cadeia fechada ou cíclica é quando a minha cadeia principal ela forma um anel, ela fecha um ciclo, certo? Então, eu tenho aqui um ciclo com 6 elementos ou um ciclo com 3, não importa a quantidade, se eu fechei um ciclo, ali eu tenho uma cadeia fechada ou cíclica. A minha cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Olha só, até botou outro desenho aqui, fazendo um zigue-zague. Não importa se ela está fazendo zigue-zague, se fez linha reta, enfim. Mas eu não tenho ramificações nessa estrutura. É sempre uma cadeia reta. Por mais que eu tenha aqui oxigênio, oxigênio é diferente de carbono, ok? No que ele fala de cadeia normal ou ramificada, ele está falando de grupos contendo carbono fora da cadeia principal, como nesse caso aqui. Aqui eu tenho uma ramificação porque eu tenho mais um carbono aqui fora da cadeia principal. A mesma coisa aqui, eu tenho um carbono fora da cadeia principal. Então, aí eu vou ter uma ramificação. As minhas cadeias cíclicas ou fechadas, elas podem ter representações de dois tipos. Ela pode ser chamada de aromática ou não aromática, ou também alicíclica ou não cicloalifáticas, ou cicloalifáticas, no caso. Ok? As aromáticas, geralmente, elas se encontram nessa forma aqui, que é o que a gente chama da molécula chamada benzeno, onde eu tenho cadeias com 6
átomos de carbono com ligações duplas alternadas. O que é uma ligação dupla alternada? Tem uma ligação dupla, ligação simples, dupla, simples, certo? Essa alternância aqui que a gente vê, ela é comum desses elementos aromáticos e existe o que a gente chama de ressonância. Esses elétrons da dupla ligação ele não fica parado, eu posso trocar de posição. Só que quando ele troca de posição, as outras ligações automaticamente elas também têm que trocar de posição, certo? Então, nisso que ela fica trocando de posição, a gente acaba representando isso aqui como se fosse um círculo dentro do benzeno. Esse círculo, ele representa o movimento dos elétrons dentro desse ciclo aí de 6 carbonos. Então, eu posso ter cadeias aromáticas condensadas, elas duas unidas diretamente, ou elas podem ser separadas por uma ligação, certo? As ligações alicíclicas ou não aromáticas, elas são cadeias fechadas, mas elas não são aromáticas. Elas podem até ter ligação dupla, mas essas ligações duplas, elas não são ligações duplas alternadas como tem aqui, certo? Tem que ter cuidado. Eu posso ter uma ligação aqui, cadeia cíclica com 6 carbonos, mas ela só tem uma dupla ligação. Então, não é aromático. Para ser um aromático, tem que ter as 3 ligações duplas alternadas. A minha cadeia ela pode ser chamada de saturada ou insaturada, certo? Uma cadeia saturada é uma cadeia formada apenas por ligações simples, certo? Então, as ligações entre os carbonos, elas são ligações simples. Eu posso ter outros átomos, como aqui tem nitrogênio, fazendo a ligação tripla, mas não é entre carbono e carbono. Então, entre 2 carbonos, sempre ligação simples para ser saturado. Uma ligação cadeia insaturada, ela vai apresentar carbonos aqui com ligações duplas ou triplas, certo? Aqui eu tenho uma dupla ligação, mas é com oxigênio, é o mesmo caso do nitrogênio. Ela não vai contar aqui para dizer se é saturado ou insaturado. O que vai contar é se eu tenho ligação diferente aqui entre 2 carbonos. E as minhas cadeias podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o tipo de átomo que eu tenho formando a estrutura lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho na cadeia principal entre carbonos, só tenho carbono. Eu tenho o oxigênio aqui, mas ele não faz parte da cadeia principal. Ele não está entre 2 carbonos. Então, essa cadeia é considerada homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio, certo? Aqui também eu só tenho carbono aqui, ligação tripla, ligação simples, enfim. E esses 2 oxigênios, eles estão fora da cadeia principal. Então, eles não são considerados na cadeia principal. A minha cadeia principal, que está em rosa, aqui circulada, ela é homogênea. Não tem nada diferente de carbono e hidrogênio naquela cadeia principal. Uma cadeia heterogênea, ela vai apresentar, além dos carbonos e hidrogênios, vai apresentar esses tipos de átomo aqui. São o que a gente chama de heteroátomos. Oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Ok? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho nitrogênio e ele está entre carbonos. Se eu tenho um átomo diferente entre 2 carbonos, eu tenho uma cadeia heterogênea. Aqui eu também tenho um oxigênio, entre 2 carbonos eu vou ter uma cadeia heterogênea. Agora, falando sobre as funções orgânicas, a primeira função orgânica que a gente vai falar é sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos eles são obtidos a partir da destilação fracionada de petróleo, certo? Então, no fracionamento do petróleo, a gente consegue separar diversos componentes do petróleo de acordo com a sua quantidade de carbono. Os hidrocarbonetos mais leves
eles têm de 1 a 4 carbonos, eles saem aqui na frente, na cabeça da destilação, e os mais pesados eles saem por último, certo? Eles estão acima de 38 carbonos, eles são mais densos, mais pesados, e por isso eles saem por último na destilação. A gente classifica os hidrocarbonetos de acordo com as suas estruturas, certo? Então, eu tenho aromáticos e alifáticos, certo? Os alifáticos, ou das abertas não aromáticas, eles podem ser saturados ou insaturados. Das cadeias abertas alifáticas saturadas, eu tenho os alcanos, que são cadeias abertas, e os ciclanos são cadeias fechadas. Os insaturados, nós temos os alcenos, que tem ligação dupla e cadeia aberta. Os cicloalcenos, que são cadeias fechadas, contendo ligação dupla. Os alcinos e os cicloalcinos. Os hidrocarbonetos, o próprio nome já diz, eles são formados por carbonos e hidrogênios, ou seja, esse carinha aqui no meio, ele não é um hidrocarboneto, porque ele contém oxigênio na estrutura. Então, se eu vou contar como hidrocarboneto, todas aquelas moléculas que só têm carbono e hidrogênio. A nomenclatura a gente faz de acordo com a IUPAC, é dada de acordo com a IUPAC, seguindo a ordem de prioridade, e a quantidade de carbonos que eu tenho aqui vai ser o meu prefixo. Se eu tenho carbono, eu vou usar MET, 2 ET, PROP, BUT, PENT e assim por diante, seguindo essa ordem aqui da quantidade de carbonos. Segundo a ligação, o tipo de ligação, eu vou usar AN para ligação simples, EN para ligação dupla, IN para ligação tripla. A gente tem algumas variações, se eu tenho 2 ligações duplas, eu uso dien, se eu tenho 2 ligações triplas, eu uso trien, certo? E assim por diante. Então, aqui tem os exemplos como é que eu monto essa nomenclatura dos compostos dos hidrocarbonetos e outras funções também. No prefixo, eu sempre vou apresentar o número de carbono, certo? Através dessa nomenclatura aqui. Se eu tenho carbono, uso MET, ET, PROP, BUT, PENT e assim por diante. O tipo de ligação ou saturação, se é ligação simples eu uso AN, se for ligação dupla IN, tripla IN. IN, certo? E o sufixo representa a função da molécula. Se eu tenho um hidrocarboneto, eu vou terminar essa molécula aqui com O. Se for um álcool, eu uso OL. Aldeído, al, cetona, ona, amina, eu uso o próprio amina. Ácido carboxílico, eu acrescento ácido na frente, ióico no final. O éter, eu vou separar aqui a molécula em 2 grupos, o que está ligado ao oxigênio, eu acrescento ox, e por último, ano. E o éster também, tem outras funções aí que a gente vai ver rapidinho aí, como é que identifica. Então, tem os radicais aí, quando tenho radicais, eu sempre coloco a terminação como IU, certo? Seguindo a mesma nomenclatura. Se eu tenho um carbono como radical, eu vou usar metil. Se forem 3 carbonos, propil e assim por diante. Que os alcanos são os mais famosos dos hidrocarbonetos, eles são conhecidos também como parafinas. A sua fórmula geral é aquela escrita aí. Eles são formados apenas por ligações simples. Aqui a gente tem um exemplo de alcano, é o propano. Prop quer dizer 3 carbonos, AN ligação simples e O no final, hidrocarboneto. Eu posso ter essas representações da molécula de propano, mostrando todos os átomos, carbono e hidrogênio, a fórmula condensada, a forma em linha ou a fórmula molecular. Para nomear, eu sempre vou numerar seguindo a ordem de prioridade. Nesse caso aqui, o que estiver mais próximo da ramificação é o número 1. A ramificação começa por aqui, carbono número 1 vai ser esse. Então, eu tenho 3 ramificações iguais, então eu tenho 3 do tipo metil, certo? Cadeia principal tem 5 carbonos, então eu vou usar a nomenclatura
aqui pentano. As outras duas aqui eu tenho a cadeia principal. Eu posso dizer que é essa aqui. Eu vou ter aqui duas ramificações iguais, no caso 2-metil. E a numeração começando daqui, mais próximo da ramificação, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter 2,2-dimetil. 4 eu uso prop como prefixo. Am porque é ligação simples. E O no final porque é o hidrocarboneto. Então, fica 2,2-dimetilpropano. Essa aqui tenta fazer também aí. A numeração aqui não vai importar de muita coisa, porque eu posso começar daqui ou dali, tanto faz, porque é simétrico, né? Então, 4 carbonos, mesma coisa, propano, só vai mudar a posição das duas metilas. Metil vai ser no 2 e 3. Os alcenos, eles têm ligações duplas, certo? São hidrocarbonetos com ligações duplas. São usados também para amadurecimento de planta, de banana, outros materiais, outras frutas aí são usados como o exemplo carbureto. A nomenclatura eu só vou acrescentar em no meio da estrutura, no lugar do an. Os alcínios têm ligações triplas, que são usados como combustível para soda, né, os acetilenos. E a nomenclatura também ela vai seguir essa prioridade usando aqui, no caso, a ligação tripla como prioridade. Então, a nomenclatura vai dar início, a numeração vai dar início do mais próximo possível, carbono mais próximo possível da insaturação. Os carbonos aromáticos, eu sempre vou ter a relação do benzeno na nomenclatura. Então, se eu tenho uma ramificação nesse benzeno, eu vou dar a quantidade aqui, 2 carbonos, então vai ser um etil. E a nomenclatura do benzeno, só acrescentar aqui benzeno no final. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, que falta acrescentar isso, 3 carbonos, propil e benzeno. O benzeno ele pode ter várias substituições, mas no caso se eu tiver 2 grupos em um benzeno, 2 grupos ligados ao benzeno, eu posso usar esse tipo de nomenclatura aqui, certo? Então, o primeiro grupo ele já está situado nessa posição aqui. Se eu tenho um segundo grupo na posição que a gente chama de 1, 2, eu vou dar o nome dele de orto. Se ele estiver na posição 1, 3, vai ser meta, e na posição 1, 4 vai ser para, certo? Então, digamos que o primeiro é esse cara aqui, é um metil. Então, a posição 1 vai ser dele, posição 2 vai ser o seguinte, que está ligado nesse outro carbono vizinho. Então, eu posso chamar ele de 1,2-dimetilbenzeno ou também de ortoxileno. No caso do 1,3, tem um carbono aqui ligado no carbono 3, carbono 1 e no carbono 3, certo? 1, 2, 3. Carbono 3 é esse aqui. Então, eu tenho 1,3-dimetilbenzeno ou metaxileno. E por último, carbono 1,4, se você for numerando aqui, 1, 2, 3, 4, eu tenho 1,4-dimetilbenzeno ou o paraxileno. Então, respondendo a questãozinha aqui, uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina. Estudos revelam, enfim, observe a estrutura dos hidrocarbonetos abaixo. O hidrocarboneto mais ramificado é o de número, então, carbono tem que ser a maior possível. Então, essas aqui são as cadeias principais. Quantas ramificações tem no primeiro? Tem 1, 2, 3 ramificações. No segundo, tenho 2. No terceiro, 1. E no quarto, 1. Então, o hidrocarboneto mais ramificado é o hidrocarboneto número 1. O nome dele vai ser
primeira quantidade aqui, né? Começando desse lado, porque o tema mais próximo das ramificações, tenho dois metil aqui nesse lado e um apenas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 carbonos no total. Então, carbono 2, eu tenho 2 metil, e no carbono 4 eu tenho 1 metil. Então, eu vou botar 2, 2, 2, 4, certo? 2 duas vezes, porque eu tenho 2 grupos nele. Trimetil, porque são iguais. Pente, porque são 5 carbonos na cadeia principal. Am, porque é ligação dupla. E O, porque é o hidrocarboneto. Então, para finalizar nossa aula, só apresentar aqui as funções orgânicas de modo geral. Certo? Função orgânica é sempre uma característica da molécula que define um grupo, certo? Então, alguma parte da molécula é idêntica, ela vai também ter relação com as propriedades químicas e físicas dessa molécula aí, dessa substância. Então, os hidrocarbonetos a gente separa sempre de acordo com a sua cadeia. A gente conhece aí os hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? O alcano, o alceno, o alcino, o alcadieno, eles são todos hidrocarbonetos, porque só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. Em seguida, nós temos os cicloalcanos, o ciclano, os aromáticos, tá? São as estruturas de cadeia fechada, certo? Todos eles aí também são hidrocarbonetos, mas a estrutura da molécula, ela é em formato de um ciclo. Lembrando que o aromático, ele sempre vai ser um ciclo de 6 ali, o benzeno, contendo ligações duplas alternadas. Depois nós temos os que contêm hidroxila na sua estrutura, certo? Então tem 3 funções aí que elas são constituídas por hidroxila. O primeiro caso é o álcool, hidroxila é esse grupo aqui, certo? OH. Então, não confundam hidroxila aqui, o álcool, com enol com fenol. O que é um álcool? O álcool ele sempre vai ter hidroxila ligada a um carbono, aqui está o meu carbono, do tipo sp3. É um carbono que faz ligações simples, certo? Então, esse carboninho aqui, ele tem 4 ligações simples e está ligado a uma hidroxila. O enol, ele também tem hidroxila, só que o carbono que está ligado, na verdade, não é um carbono sp3, é um carbono sp2, certo? Esse carbono, ele tem ligação dupla, certo? Então, todo carboninho que for ligação dupla, ligado à hidroxila, é um enol. E, por fim, eu tenho o fenol, que é uma hidroxila ligado a um anel aromático, certo? Então, eu tenho o benzeno ligado à hidroxila. E a gente vai chamar isso aqui de fenol. Das funções oxigenadas ou funções que contêm oxigênio, nós temos as principais aqui, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos e os sais de ácido carboxílico. Todos esses aí, eles contêm o que a gente chama de carbonila, certo? A carbonila é a junção de um carbono, uma ligação dupla com oxigênio, certo? No caso da cetona, a minha carbonila, ela está ligada entre 2 carbonos. Eu tenho um carbono aqui, e a minha carbonila está no meio entre 2 carbonos. No aldeído e nos demais, ele sempre vai encontrar na extremidade da molécula, no final da minha molécula, certo? Então, o aldeído, eu tenho uma carbonila no final da molécula, aqui eu tenho um carbono, e vizinho a ele, um hidrogênio. O ácido, no caso, eu tenho a junção da carbonila com a hidroxila, certo? Então, a gente chama isso aqui de carboxila.
Por isso tem ácido carboxílico no final, certo? Então, carbonila mais hidroxila, carboxila. E o sal de ácido carboxílico, ele é formado pela reação de um ácido carboxílico com uma base e forma aqui um sal. Isso aqui é a formação dos sabões, certo? Eu tenho um metal aqui, pode ser sódio, potássio, qualquer um, ligado a essa estrutura aqui do ácido carboxílico. Fica ligado nas observações que eu dei aí. A gente tem agora também as oxigenadas quando eu tenho heteroátomo, certo? Com o heteroátomo aqui, o átomo de oxigênio entre dois carbonos, eu posso ter o éter, o éster e o anidrido. A diferença de éter para éster, além do S, né, é a carbonila. Então, aqui no éter, eu não tenho carbonila, enquanto que no éster, eu vou ter aqui o carbono. E, por fim, o anidrido, que é a reação entre dois ácidos carboxílicos, eles vão se juntar para duas carbonilas, e no meio das duas carbonilas eu ter um heteroátomo. Das funções nitrogenadas, eu tenho todas as funções aqui contendo nitrogênio. As principais são as aminas. As aminas elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias, de acordo com a quantidade de carbono que está ligado. Está ligado a só um carbono, é uma amina primária. A 2 carbonos, amina secundária. E a 3 carbonos, amina terciária. Uma amida, além do nitrogênio, eu vou ter uma carbonila, certo? Então, sempre que eu tiver uma carbonila ligada a nitrogênio, eu vou ter uma amida. Nitrocomposto, quando eu tenho o grupo nitro, isso aqui, se vocês lembrarem bem de nitro, foi um dos produtos utilizados lá em Beirute, que causaram a explosão. Então, compostos nitrados, eles geralmente são relacionados a explosivos e também a fertilizantes, certo? Então, nitro NO2 é um nitrocomposto e nitrila é um carbono com ligação tripla nitrogênio, certo? Essas são as principais funções orgânicas que nós estudamos esse período e que a gente vai identificar nos exercícios aí. E tem outras funções orgânicas, mas que a gente não trata muito sobre elas, mas são essas aqui. Se quiserem dar uma olhada extra aí. E agora a gente vai para alguns exemplos. Aqui eu tenho uma molécula de ácido acetil salicílico, ou AAS, certo? Nesse pedaço aqui da função da molécula, eu tenho a função ácido carboxílico, porque é uma carbonila ligada à hidroxila, certo? Carbonila mais hidroxila, carboxila. Aqui eu tenho, agora, além da carbonila, C-O, eu tenho um heteroátomo. Então, a junção desses dois aqui, carbonila mais heteroátomo, eu tenho um éster. E, por fim, aqui eu tenho um anel aromático, certo? Então, nem sempre eu vou encontrar uma molécula com apenas uma função. Eu sempre vou encontrar moléculas com diversas funções, ou funções mistas, ok? Segundo exemplo, paraminofeno, certo? Paraminofeno é usado também como medicamento, ou paracetamol. E a gente tem duas funções muito importantes aqui. A primeira função, eu tenho carbonila e um nitrogênio ligado. Então, sempre que eu tiver nitrogênio ligado, eu vou direto para os compostos nitrogenados. O que pode ser? Nesse caso aqui, só pode ser uma amida. E uma hidroxila, eu posso ter três casos. Ele pode ser um álcool, um enol ou um fenol, dependendo do carbono que ele está ligado. Nesse caso aqui, está ligado a um anel aromático. Então, esse aqui vai ser um fenol,
certo? Não confundam fenol com álcool. E por fim aqui, a hidroxicloroquina. O que a hidroxicloroquina tem aqui? A gente tem várias funções aqui. Primeira coisa que a gente tem que observar é os que são diferentes de carbono e hidrogênio. Então vamos por parte. Primeiro, os que têm oxigênio. A gente tem uma hidroxila aqui ligada a um carbono do tipo sp3. Então, carbono sp3 e hidroxila só pode ser um álcool, certo? Depois eu tenho os nitrogênios, tem um nitrogênio aqui, um nitrogênio e um nitrogênio. Esses nitrogênios são diferentes, né? Um está ligado a 2 carbonos, o outro ligado a 3, e esse aqui também é 2 carbonos. Então, tenho aminas de diversas formas. Essa aqui posso chamar de secundária, essa também, e essa aqui é uma amina terciária, que está ligada a 3 carbonos diferentes. E, por fim, eu tenho esse cara aqui, que é um halogênio, ou a gente também chama de aleto orgânico. Foi uma daquelas funções extras que eu passei lá, e é um aleto orgânico porque é um halogênio, um átomo lá do grupo dos halogênios, que eu tenho flúor, bromo, cloro, iodo e outros lá, ligados a uma molécula orgânica. Então, a gente chama de aleto orgânico. Então, a gente encerra a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre. Estudem essa parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, classificação das cadeias carbônicas e também identificação das funções orgânicas. É muito importante isso, certo? Então, observem várias moléculas e tentem identificar cada função de cada molécula. Espero vocês na avaliação e qualquer dúvida é só mandar mensagem lá no grupo.